30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Olá, tricolores, mais um 30 Minutos de Fluminense começando e hoje a gente tá de ressaca. Não, ninguém encheu a cara aqui no meio da semana, é que a gente ainda tá se recuperando da eliminação da Copa do Brasil com aquele gol sem vergonha nos acréscimos. Eu sou João Pedro Fonseca e hoje a gente vai tentar entender como o Fluminense saiu dos trilhos de um mês pra cá. Será que o Odair Hellmann é mesmo o principal culpado? Fato é que 100 torcedores ignoraram a pandemia para protestar no desembarque do time no Rio. Lembrando que esse podcast está sendo gravado no dia seguinte ao 38º Fluminense Atlético Goianiense só em setembro. O mais duro deles para os tricolores. Sentado no divã aqui comigo, Marcelo Neves, repórter do Jornal Globo. Meu amigo, esse podcast aqui adora uma autorreferência e no nosso programa 3 a gente debatia se o Odair Hellmann havia encontrado o Fluminense ideal. Zicamos o cara? Acho que a gente não, né? Acho que a diretoria zicou o cara, né? Salve João, salve saudações tricolores. Imputar essa culpa na gente é um pouco... Vamos tirar o nosso da reta. A gente não vendeu o Evanilson, a gente não vendeu o Gilberto, então pera lá. Também nessa conversa, Thiago Mendes, editor assistente e colunista do Jornal Expresso. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, pra torcida do Fluminense acho que nem tanto, né? Mas tá tudo certo, vamos nessa. E Sharon Price, advogada e torcedora que escreve no Saudações Tricolores. Fala, Sharon, tudo bem? Bom, gente, e aí? Como você falou, estamos de ressaca. Nós não é um dia fácil, mas vamos lá, vamos falar sobre isso que tem que ser falado, né? Temos que falar sobre isso. É isso. Marcelo, você que é o homem da madrugada aqui desse podcast, não dorme nunca. O que rolou nessa madrugada? Com quem os torcedores estão bolados? Estamos no meio de uma pandemia, o aeroporto estava cheio. Então parecia recepção de time, só que infelizmente não pro lado positivo. O WhatsApp começa a apitar de madrugada. Cerca de 100 torcedores foram até o aeroporto do Galeão na madrugada dessa sexta para protestar contra a equipe. Os alvos, obviamente, o técnico Odair Hellmann e o presidente Mário Bittencourt. Porém, eles não chegaram a encontrar a delegação. A delegação saiu por um outro caminho. Tanto que, quando os torcedores perceberam que eles não iam passar pelo saguão, chegaram a fechar a linha vermelha, porque é um caminho onde o ônibus do Fluminense passa, mas acabou que não teve o contato. Mesmo assim, tem foto, tem vídeo, tem protesto, tem pedidos de demissão, tem protesto contra dirigente. Então, todo aquele panorama de crise você pode anotar aí. Sharon, esse é mesmo o humor da torcida agora? Eu acho que assim, esses 100 torcedores que foram protestar, enfim, estão no meio da pandemia, não é o ideal aglomerar nesse momento, mas acho que o sentimento do torcedor, se a gente pudesse fazer isso em tempos normais, eu acho que é onde estaríamos, protestando com certeza, porque é um momento... Acho que a gente está vendo que, na verdade, essa crise não era uma fase, né? Está se tornando um momento muito maior do que a gente imaginou. Então, estamos aí já 8 anos do nosso último título brasileiro, acaba que o último título de relevância também do Fluminense, teve a Primeira Liga, mas a gente sabe que, né, o Fluminense busca por Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e daí para cima. Então, eu acho que a torcida está com esse sentimento mesmo, sentimento de crise, de indignação e de revolta. João, eu lembro que você falou nos podcasts anteriores que em tempos de pandemia, poucas coisas ditam muito o humor da torcida, como o muro pichado. E agora eu adiciono, poucas coisas ditam tanto o humor da torcida como um aeroporto com protesto. Pois é. E a Sharon tocou num ponto interessante, que ela lembrou dos 8 anos sem conquistas importantes do Fluminense. Thiago, esse histórico pesa na hora da torcida ter uma atitude como essa? Pesa porque eu acho que a torcida do Fluminense ficou, de certa forma, mal acostumada, né? Mas é porque a história do Fluminense traz isso, de conquistas, de momentos grandiosos. E eu acho que a questão é que, aos poucos, o Fluminense parece que se acostuma com a mediocridade, né? Entra gestão, sai gestão e parece que o Fluminense se acostumou, parece que lutar pelo 13º lugar, 12º lugar virou uma coisa normal. Se você perguntar para qualquer torcedor do Fluminense hoje, antes do Campeonato Brasileiro começar, se ele assina um 11º lugar, ele assina sem pensar 2 vezes, porque o torcedor do Fluminense não aguenta mais lutar contra rebaixamento, não aguenta mais eliminações precoces em Sul-Americana, em Copa do Brasil. Tudo bem que o elenco é limitado de certa forma, mas ele está longe de ser um dos mais fracos do país.
Eu acho que poderia brigar por coisas muito melhores do que briga, e esses resultados que se repetem ano após ano, eles demonstram que a torcida não aguenta mais. A torcida está muito insatisfeita porque virou rotina. Olha, agora acho que nenhum tricolor esperava que o Fluminense fosse, por exemplo, brigar pelo título brasileiro. Mas um mês atrás, a coisa estava numa ascendência. O Odair tinha feito alterações no time que melhoraram não só os resultados, mas o desempenho. O Fluminense ganhou jogos porque começou a jogar melhor. E de um mês para cá isso começou a se desfazer. Como explicar isso, Marcelo? Então, João, eu tenho uma teoria de que toda crise não começa do dia para noite. É sempre um processo, posso dizer assim. O Fluminense, de um mês para cá, perdeu o Evanilson, que fez, a gente falou no podcast 5, o Fluminense tem mais Evanilson a perder, que não é só você tirar o Evanilson e colocar o Fred. O Fred nem chegou a entrar por uma série de problemas, testou positivo para Covid, teve problema com treinamento. Então, o Hudson, por exemplo, voltou ao time titular, saiu o Yuri. O Marcos Paulo não conseguiu manter a regularidade, está no banco, provavelmente vai ser vendido. Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, a gente repete, futebol não é videogame. Não existe você trocar uma peça A por B. Existe entrosamento, existe treinamento, existe conexão entre jogadores para a construção de jogadas. Então, essa crise que o Fluminense vem vivendo não é do dia para a noite. O Odair sim, tem uma boa parcela de culpa por insistir em muitas coisas que não deram certo. E aí eu cito: insistência em medalhões que não funcionam, um esquema tático que claramente está defasado. A gente cita problemas ofensivos, por exemplo, jogar sem uma referência fixa. E aí entra também problemas de diretoria, um elenco mal construído, um elenco com poucas opções, jogadores que também têm sua parcela de responsabilidade, muitos que não estão rendendo o que deveriam, muitos que caíram de rendimento. Então é um turbilhão de coisas que um mês fez o Fluminense, de um time que a gente apostava para brigar por Libertadores, para hoje a gente falar que se escapar do rebaixamento tá ótimo. Então é muito... Eu evito muito imputar a culpa só no Odair. O Odair é culpado, mas tem muito mais gente com parcela de culpa nessa história. É difícil. O treinador nunca escapa disso. Primeiro porque existe um aspecto cultural do nosso futebol de colocar a cabeça do treinador na reta logo de cara. E, obviamente, o cara que treina o time, ele sempre vai fazer parte ali dos que precisam das justificativas. Mas quando você cita aí que houve 3 mudanças em um mês no time, se a gente considerar que o Marcos Paulo já é praticamente uma carta fora do baralho, é bastante significativo, né? A gente tá falando do meio pra frente, o time mudou pela metade. Não tem como esperar que o desempenho se mantenha com essas mudanças, principalmente considerando que o cara vai treinar o time quando? Se ele joga no meio de semana, joga no fim de semana, joga no meio de semana, fim de semana... Show, e você perde o seu melhor jogador. O Evanilson era o melhor jogador do Fluminense. Fazia muita diferença na dinâmica ofensiva, né? Faz muita diferença. E isso é um pouco do que o Odair tá tentando com o Luiz Henrique. O Evanilson era um jogador que sabia jogar de costas para defesa e que tinha uma explosão, uma arrancada para construir os ataques. O Luiz Henrique, ele não tem esse poder físico, mas ele tem essa explosão. Eu entendo o Odair tentar emular um pouco do Evanilson e do Luiz Henrique, mas claramente são jogadores de funções diferentes. O meu problema nessa questão é a insistência. Não deu certo contra o Flamengo, não deu certo contra o Sport, não deu certo na ida contra o Atlético Goianiense e não deu certo na volta. Só que agora custaram 45 minutos que calharam numa eliminação. E aí você olha pro banco, sem o Fred, quem é a opção? É o Felipe Cardoso. E com todo respeito ao Felipe Cardoso. Mas, cara, não tem nível pra jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro. E a culpa é do Odair nessa? Não. A culpa é de quem contrata, é de quem assina o contrato. E a gente cita o exemplo de Felipe Cardoso, mas tem muitos outros jogadores que podem entrar nessa leva. Em relação ao Luiz Henrique, eu acho que um grande problema é que, além de não funcionar e da insistência, ele acaba queimando um garoto, tirando ele da posição original. E ontem, quando ele finalmente teve a oportunidade de jogar na sua, que é pela ponta, que é tentando chegar mais dentro da área por outros caminhos, ele acaba queimando o garoto porque ele foi substituído logo depois. Então ele não teve a oportunidade de jogar na função original. A ausência de um camisa 9, de um centroavante, ela é sim muito prejudicial, só que eu acho que ela
vai além, os problemas são maiores do que os visíveis, sabe? Eu acho que você desperdiçar talentos é uma consequência. Eu também não entendo a insistência, com o Wellington Silva, por exemplo, que é um jogador que há muito tempo não vem rendendo. A característica de jogo dele é aquela de sempre. Ele faz uma fumaça ali pelo lado esquerdo, mas não consegue nenhuma objetividade, nenhuma efetividade. E é um dos últimos a ser sacado. Então eu acho que o problema do ataque do Fluminense é sim de concepção de ideias, mas é também de peças. A gente cita o Felipe Cardoso, a gente cita o Wellington Silva, mas tem mais perguntas. Por exemplo, por que o Muriel segue titular incontestável? Por que o Marcos Felipe, que foi bem quando entrou, porque o Muriel teve uma lesão, ele não seguiu tendo uma regularidade? O Muriel, a gente é vilão agora, mas ele já tinha falhado contra o Flamengo. Nos outros jogos, mesmo nos jogos onde ele passava em branco, ele dava umas espalmadas, umas bolas rebatidas, erros de saída do gol, que a torcida já reclamava. O Egídio é um caso à parte. A gente sabe que o Danilo Barcelos não podia jogar a Copa do Brasil e no Brasileiro foi expulso na estreia. Mas o Egídio também é um jogador que já estava sendo contestado. O que o Hudson fez mais do que o Yuri para retomar essa posição titular? Por que o Nenê, mesmo quando não consegue um pênalti, quando não consegue uma bola parada, não consegue render o esperado, ele continua intocável, ele quase nunca é substituído? Então são muitas perguntas que formam essa série de problemas do Fluminense que culminou numa eliminação na Copa do Brasil. Pegar esse gancho do Marcelo, que eu acho que é muito por aí, né? É uma incoerência na forma como o Odair escala o time, porque a gente teve no início da temporada, né, com a lesão do Muriel, o Marcos Felipe entrando muito bem, tendo atuações muito seguras, e assim como o Nenê, que começou também a temporada titular por conta da pré-temporada estendida do Ganso. E aí, que em tese, né, os titulares eram o Muriel e eram o Ganso. E aí você tem uma boa atuação no Marcos Felipe e ele sai para a entrada do Muriel, incontestável, contestado pelo Odair, enquanto o Nenê continua e o Ganso é banco, incontestável também, com pouquíssimas oportunidades, entrando muito pouco e acaba às vezes sendo queimado, né, colocando o Ganso num jogo ou perdido ou um jogo ruim, entrando no final, como se ele fosse resolver. E o Ganso tem a sua qualidade de passe, ele é um cara muito inteligente, ele tem uma precisão de passe muito boa, mas ele não resolve o jogo. A gente sabe que ele não resolve o jogo, ele precisa de alguém para resolver o jogo com ele. Então, essa incoerência, né, e essa questão do Hudson também, o Hudson ser titular e no lugar do Yuri, que a gente não entende. Dessas mudanças que a Sharon citou, a que mais me incomoda é a volta do Hudson pro time. Porque acho que o destino deu uma chance ali do Odair repensar quando ele foi expulso. Acho que no jogo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro, logo ali. Calma, não faz isso, não troca o Yuri pelo Hudson. O Odair não soube captar esse sinal do universo. Porque eu acho que existe uma perda ali de intensidade com o Hudson que é muito, muito prejudicial pro time. Agora, as outras duas posições que a gente falou aqui... Cara, Egídio é aquele problema de longa data, né? Mas... O Marcelo falou bem, o Danilo Barcelos não podia jogar, então não tinha pra onde correr. E agora a troca do Muriel, pra mim, é mais sensível, porque é sempre difícil você bancar um goleiro, que diferentemente de outras posições que você pode falar em rodízio, em alternância, em mudar funções, goleiro é aquilo, né? É um ou outro, quem tá melhor? E aí você falar pra um cara como o Muriel, que tem uma experiência, que tem uma certa liderança no elenco, que ele vai ser banco pro Marcos Felipe jogar... Não é só uma escolha técnica, é um passo difícil pro treinador dar. Talvez essa atuação de ontem tenha sido o empurrão que o Odair precisava, né, Thiago? Eu acho que sim, até porque o Marcos Felipe vinha muito bem. Teve aquele terceiro gol contra o São Paulo, que muita gente atribuiu a ele uma falha. É muito discutível, mas as falhas do Muriel são indiscutíveis. Então... não tenho hoje muito o que pensar. Eu acho que o Muriel levantou a bola pro Odair cortar, eu acho. Sobre carências do elenco. 2 peças estão chegando, Léo Jabá e Luca. Dá pra ficar animado, Sharon? Olha, eu acho que a esperança é a última que morre, né? Temos 2 atacantes vindo aí, um centroavante, né? O Léo Jabá teve aí sua importância no título grego. O Luca também teve seus destaques no Criciúma, na Ponte.
Assim, acho que o torcedor tricolor tem que entender também que não vão chegar grandes atacantes, grandes nomes, jogadores caros, não é momento, a gente não tem dinheiro para isso, né? O orçamento do Fluminense agora, sem a classificação, ainda está mais apertado. Mas torcer para que sejam atacantes eficientes, né? A gente não está esperando nenhum craque de bola, mas torcer para que sejam eficientes. E acho que é isso, a esperança tem que ser a última que morre. E aí eu acho que fica um pouco em cima também a missão do treinador, que é conseguir extrair o melhor desses caras. Porque Luca não é o reforço dos sonhos de ninguém, mas nos melhores momentos da carreira dele, ele é capaz de contribuir com o Fluminense mais do que os que estão lá, pelo menos em relação ao que existe no banco de reservas hoje, que é um pouquinho desanimador, né? Eu acho que a torcida do Fluminense esperava uma reposição à altura do Evanilson que esquece não vai vir. A grande questão... É muito caro, né? Um jogador desse nível, ou você forma ou você tem que pagar uma fortuna. O Fluminense não tem como pagar uma fortuna. Exatamente. E aí a grande questão que fica no ar agora é: o Fluminense está trazendo um jogador para ser titular e o Fred entrar de vez em quando, que era o caso do Evanilson. Não que o Fred só entrasse de vez em quando. Havia, lógico, uma expectativa de que ele entrasse numa forma melhor e tivesse mais minutos e tal. Só que agora isso se faz mais urgente do que antes, porque antes você tinha a tranquilidade de saber que tinha um garoto muito bom de bola que cumpria muito bem o seu papel. Agora o jogador que vai vir, ele vai vir para suprir a ausência do Evanilson ou para ser banco do Fred e para ajudar em algumas ocasiões? E o Luca não me parece, nem o Léo Jabá. Eu acho o Luca um reforço até um pouco melhor, porque a gente já viu bons momentos dele. Ele inclusive já trabalhou com o Odair no Internacional. A gente sabe que pode ajudar, ele pode fazer um gol aqui ou outro ali. Acho que o Luca me parece um pouco a contratação, me lembra um pouco a contratação do Luciano no ano passado. Havia pouca expectativa, mas ele correspondeu, fez seus gols, teve sua importância. Mas eu acho que é isso. Até que ponto ele vai ajudar e até que ponto o Fred vai ser importante para esse time. Marcelo, a gente fala aqui semana após semana sobre Fred não ser titular, mas essa vaga tá ali. Não vai ter para onde correr? O Fred vai acabar sendo titular desse time? Não, o Fred... O Fluminense está se redesenhando para o Fred ser titular. Isso aí é uma questão, acho que muito óbvia. Não tem opção, as opções que tem não rendem, e o Fred era aquilo assim, mesmo que o Fred não seja o Fred de 2012, o Fred ainda é melhor das peças que tem lá. Então o Fred inevitavelmente vai ser titular desse Fluminense. A questão do Luca é muito mais pessoal para o torcedor do que necessariamente futebolista, porque você acaba de vender um Evanilson para o Porto na bagunça que foi aquela negociação, sendo um jogador que não renovou o contrato, que pertencia a Tom Benz, que estava emprestado ao Fluminense e foi vendido ao Porto. E você acaba de ser eliminado de uma Copa do Brasil e a sua solução para dias melhores é o Luca. Não anima. O torcedor não está animado. O torcedor está crítico. De novo, o Luca pode chegar e meter muito gol, mas a primeira impressão da contratação é péssima. E aí levanta a pergunta: que patamar o Luca muda no ataque do Fluminense? O Luca vai chegar para fazer 20 gols? Não vai. Será que o Samuel Granada, que tá lá na base do Fluminense, arrebentando no sub-20, tá tão despreparado assim para ser banco para Felipe Cardoso e para Luca? Eu acho que não. Para mim, hoje, o Samuel é o reserva imediato. O Samuel vive numa situação que é idêntica do Evanilson. O Samuel, até hoje, não conseguiu uma vaga efetiva no elenco profissional. E o Samuel caminha para ser um novo Evanilson. De um jogador que vai se queixar que não tá tendo oportunidade, e um jogador que tá sendo preterido por um jogador de 30 anos que não muda patamar de clube nenhum. Agora, não é um pouco de incoerência da nossa parte reclamar de Calegari, Luiz Henrique sendo jogados na fogueira e querer que o Samuel seja jogado na fogueira também? Mas eu não quero que o Samuel seja titular absoluto no Fluminense. Eu acho que o Samuel merece mais minutos do que o Felipe Cardoso. Eu acho que o Samuel tem que entrar gradativamente. Eu acho que entre você investir num Luca de 30 anos que não vai resolver os problemas do ataque do Fluminense, eu acho que é mais coerente você investir num atleta que está arrebentando na categoria de base e tem um potencial para desenvolver e render frutos para o Fluminense, tanto esportivamente como financeiramente no futuro.
O Samuel é uma questão muito diferente do Calegari, por exemplo, que entrou numa fogueira. O titular é o Fred, e pra mim o Samuel tem que ser alçado gradativamente. E eu acho que poderia render muito mais do que o Luca e do que o Léo Jabá. Complementando a fala deles, né, do Thiago e Marcelo, é que, assim, o primeiro que o Fred, ele entrando, ele pode ser decisivo. O Fred entrando, ele chama a marcação, ele atrai a marcação, então ele incomoda, muito mais do que um Felipe Cardoso, né, mesmo ele fora de time, ele vai incomodar. E a questão do Samuel Granada, eu acho que nem o Luiz Henrique, ele foi entrando gradativamente, foi entrando cada vez melhor, e hoje conquistou a vaga, né, e assim, o que a gente vê hoje em campo, eu falo que é a pontinha do iceberg, né? É um programa de planejamento que vai muito além do campo. A gente vê o resultado disso. Mas essas contratações, renovações questionáveis, enfim, como o Pablo Diego, por exemplo, são o que incomoda muito o torcedor e que fazem de ter uma falta de perspectiva de melhora, né? Então, mas assim, a chegada do Léo Jabá e do Luca, né, se chegarem de fato, a gente torce para que dê certo porque, por exemplo, ano passado eles deram o exemplo do Luciano, o Everaldo também chegou, o Gianni Gonzalez, são jogadores que chegaram sem muita expectativa em cima, mas que corresponderam. Tinham suas limitações, mas corresponderam em campo. Então, o Fluminense de vez em quando acerta essas contratações, torcer para que esse seja o caso e que eles correspondam e superem o que o torcedor está esperando deles. Com a batata do Odair assando, e a gente não sabe se ele estará no cargo no nosso próximo podcast, a torcida já levantou 2 nomes que ficaram livres no mercado recentemente. Roger Machado, que estava no Bahia, e o Thiago Nunes, que veio de um trabalho muito ruim no Corinthians. Marcelo, qual é a perspectiva de mudança no curto prazo? Você acha que a diretoria, a gente sabe que o Mário Bittencourt, não só por ser o presidente, mas ele é o presidente com uma mão muito forte nesse tipo de decisão, ele está propenso a mudar ou não mudar o comando? Não, nesse momento ainda é uma incógnita, porque no momento que a gente está gravando esse podcast ainda não teve a reunião para decidir o futuro de Odair. Se eu puder dar um palpite, eu acho que a chance ainda é pequena, apesar da eliminação da Copa do Brasil. O Mário confia no Odair. A avaliação da gestão de futebol é que o trabalho é positivo, se tratando de cenário pandemia, se tratando de todos os problemas que o Fluminense teve, a avaliação do trabalho do Odair ainda é boa, então eu não cravaria que o Odair vai ser demitido, mas é inegável que a pressão interna e externa já é grande. Antes era muito mais externa, agora com a eliminação da Copa do Brasil a pressão interna aumenta. A torcida já elegeu seus favoritos, o Roger Machado e o Thiago Nunes, só que aí entra uma questão de que o Fluminense não tem dinheiro para bancar quem a torcida quer. Eu acho que o Thiago Nunes e o Roger Machado, talvez numa engenharia financeira, possam até vir, possam aceitar. Tem que ver se eles vão estar dispostos a entrar nessa furada. E tem que ver se o Fluminense tem dinheiro para bancar. E aí é uma questão que eu até peço uma reflexão do torcedor, que é, beleza, Roger Machado e Thiago Nunes são favoritos, mas demite o Odair e ele não vai vir. A torcida vai aceitar os nomes que estão livres no mercado? Anderson Moreira vai aceitar? Zé Ricardo vai aceitar? Eduardo Barroca vai aceitar? Então, técnico estrangeiro também é basicamente descartado. É muito fácil a gente apontar para os melhores nomes que estão no mercado, mas a torcida vai aceitar demitir o Odair para vir um outro treinador de nível parecido com ele? Eu acho que não. Então, se eu fosse o Mário, eu acredito que está insustentável o Odair, mas manteria até o final do ano. Para mim, esse é o ponto-chave, assim, dá para olhar para os trabalhos recentes de Roger Machado e Thiago Nunes e falar que eles categoricamente farão um trabalho melhor que o do Odair? Eu acho que são treinadores, assim, na mesma prateleira. E o Odair tem ao lado dele uma vantagem que ele conhece esses jogadores. Quando a gente é mais fácil pra gente que tá aqui e não precisa tomar essas decisões, sugerir mudanças, apontar erros. Mas o cara que tá no dia a dia, né, ele é treinador por um motivo, né? Ele conhece as qualidades e os defeitos de cada jogador, e quando ele decide colocar A ou B em campo, ele tá medindo o que ele vê no treino. Ele tá medindo os riscos e os possíveis benefícios que ele pode ter. E a gente sabe que conhecer os jogadores a fundo é importante para fazer, inclusive, aquele trabalho que a gente estava falando de extrair o melhor de peças que são medianas. Eu acho que a questão, JP, é que os dois treinadores citados, embora em termos de carreira eles tenham mais ou menos a mesma estejam no mesmo patamar do Odair, como você falou,
eu acho que eles mudam a característica, a filosofia. O Odair, ele deixa muito claro que a ideia de futebol dele é uma ideia muito mais cautelosa, né? É aquela coisa de se precaver, de se fechar e de muito menos ousado. Mas não foi assim no mês passado, quando o Fluminense começou a jogar melhor? Não dava pra dizer que aquele Fluminense era um time que jogava fechado. Contra o Internacional, no Maracanã, aquele jogo que virou... Não jogava fechado, mas a questão era jogar sem muita ambição. Eu acho que a questão é essa. O Fluminense ainda é um time que faz 1-0 e recua muito, chama o adversário. Ainda é um time que, para começar a jogar de fato, precisa sair atrás no placar. Eu acho que tanto o Roger como o Thiago Nunes, eles podem oferecer uma alternativa. O Fluminense do Odair, ele me parece muito um carro que tenta arrancar, mas está com freio de mão puxado, sabe? Ele não desenvolve, ele não vai muito além daquilo. Lógico que isso não passa apenas pelo Odair, passa também pelos jogadores em campo, pelo desempenho deles. Mas eu acho que trocar agora seria uma mudança também de filosofia, de ideia de jogo. Eu acho que a mudança pode sim ser positiva. O Thiago Nunes teve um trabalho incrível no Atlético Paranaense, né? No Corinthians já não deu liga, mas eu acho que é como o Thiago falou, é uma mudança de filosofia. Se no ano passado a gente tinha o Diniz e trocou para o Oswaldo de Oliveira, por que esse ano a gente não pode trocar também por um técnico que a gente julga, vamos dizer assim, melhor, né? Ou diferente. Às vezes não é melhor, mas é diferente. O problema é que o Oswaldo não deu certo, né? Não, pois é. Mas eu acho que assim, agora, como a gente está eliminado, né, da Copa do Brasil da Sul-Americana, o técnico vai ter mais tempo de treinamento. Então isso pode ser positivo. E o Thiago e a Sharon falaram aí sobre a oportunidade de um treinador já começar um trabalho agora vislumbrando 2021, mas a roda gira tão rápido no Fluminense que é capaz de caírem uns 3 treinadores aí antes da próxima temporada. Esse é um expediente comum ao que o clube recorre nesse século e que eu acho que precisa ser mudado. Assim, Enquanto vocês preferem uma troca de comando para vislumbrar um 2021 melhor, eu levanto a provocação. Por que não dar ao Odair, que já está lá, que já conhece o grupo, esse tempo de tentar evoluir para 2021? Os treinadores também são capazes de evoluir, eles precisam ter uma chance. Agora a gente já está entrando nos acréscimos aqui do nosso podcast, aquele momento em que a gente faz previsões que a gente vai ter que fingir que a gente não fez daqui a uma semana, porque a gente sempre erra. E dessa vez o único jogo que tem entre essa e a próxima edição do 30 Minutos de Fluminense é um jogo contra o Coritiba, no Newton Santos. Esse jogo ia ser no Maracanã, foi pro Newton Santos por causa do gramado, na segunda-feira. É o tipo de jogo que, pelo adversário, pelo contexto, pelo mando de campo, não dá pra não ganhar, né, Marcelo? Na matemática do campeonato, esse é o tipo de jogo que precisa vencer. JP, não dava pra não ganhar do Atlético Goianiense, não dava pra não ganhar de um monte de clubes aí na temporada, e o Fluminense conseguiu não ganhar. Então, hoje o Curitiba tá numa fase melhor que a do Fluminense. Hoje o Curitiba, eu diria que tá até sendo melhor treinado do que o Fluminense. Não melhor treinado, mas vive uma fase melhor taticamente do que o Fluminense. Mas ainda assim, por se tratar de um jogo em casa, de um Fluminense pressionado, eu aposto na vitória do Fluminense. Só não acho que é essa vitória incontestável. Acho que o Fluminense ganha, mas não de que é franco favorito, assim. Não, eu também, só pra reforçar, eu não acho isso também não. Mas o que eu tô dizendo é que é o tipo de jogo que quando você faz a projeção do campeonato, se você não vencer esse tipo de jogo, você vai vencer qual, né? E você, Thiago, você tá otimista pra esse jogo? Eu acho que é aquele tipo de jogo que o Fluminense ele não pode nem pensar em não ganhar. Ele tem que ganhar, não precisa nem jogar bonito, não precisa... eu acho que é um jogo para dar resposta ao torcedor, ganhar 3 pontos, subir na tabela e tentar dar uma amenizada na crise. Eu acho que esse jogo vai ser muito importante até para o futuro do Odair. Se o Fluminense decidir mantê-lo, chega na segunda-feira e tropeça, aí eu acho que essa ideia vai ser repensada. Então é jogo para ganhar, eu acho que ganha com 1-0 suado, sofrido, recuando no final e tomando sufoco, mas eu acho que consegue ganhar sim. E você, Sharon?
Eu acho que é por aí. O Fluminense tem que entrar sempre para ganhar. Eu acho que vai ser uma resposta não só do Odair, mas do elenco como um todo, né? Do time como um todo para a torcida, porque a gente sabe que o Odair teve a sua parcela de culpa, mas os jogadores também têm, porque eles estavam em campo. Então, assim, é um jogo que tem que ganhar. O Fluminense hoje não pode se dar ao luxo de perder nenhum ponto mais. A gente está com... Pode ser o desespero do torcedor também, mas a gente tem agora esse medo da briga para não cair, a gente quer se livrar disso. O Fluminense tem essa sina de levantar defunto, né? Sempre tem um time que tá perdendo todo, está jogando mal, a gente vai lá e perde. Como o defunto somos nós dessa vez, torcer para que a gente consiga esse efeito, né, a favor. Que a gente consiga se levantar num jogo em que a gente... É favorito por camisa, por tamanho, mas por futebol jogado, o Fluminense não é mais favorito, né? Até porque esse Brasileirão tá muito equilibrado, a gente não consegue apontar grandes favoritos a rebaixamento ou a título, né? Então, tem que entrar para ganhar, de qualquer maneira, jogando feio, com gol contra, enfim, da maneira que for. Bom, pessoal, é isso. Agora vamos beber bastante água para curar essa ressaca, que é o melhor jeito de curar a ressaca. Você, torcedor, por favor, use a hashtag 30MinutosFluminense, 30MinutosFluminense, para dar o seu palpite aí, o que o Odair pode fazer para melhorar esse time, ou se a saída é realmente trocar o Odair. E a gente se encontra na semana que vem. Valeu, Thiago, muito obrigado pela sua participação hoje. Deixa aí seu contato para o pessoal te achar nas redes sociais. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Bater papo sempre sobre futebol é sempre bacana, sobre o Fluminense. Para me achar nas redes sociais, tanto Twitter como Instagram, é Thiago com TH, Thiago Mendes 01, tudo junto. Boa. Valeu. E você, Sharon? Como a gente te acha nas redes? Bom, a gente agradecer imensamente o convite, sempre um prazer falar de Fluminense, falar de futebol. Nas redes sociais eu sou Sharon N. Praz, Sharon como se escreve, mas Sharon, como vocês preferirem me chamar, eu atendo pelos dois nomes. E também no Saudações Tricolores, toda quinta e sexta fazendo live e terças-feiras com a coluna sobre temas diversos do nosso Fluminense. Valeu. Valeu, Marcelo. Será que semana que vem a gente vai estar num clima um pouquinho melhor nesse podcast? A gente torce, João. Valeu, Thiago. Valeu, Sharon. Valeu, torcedor tricolor que nos acompanha. A gente espera que semana que vem a gente traga um podcast com melhores notícias. É isso, pessoal. O 30 Minutos de Fluminense tem coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e edição de Matheus Corrêa. Saudações tricolores. Tchau. 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.